Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bárbara, tudo bem? Antônio, tranquilo? Matheus? Como que foi as férias de vocês? Tranquilas? Curtiram bastante? Viajaram muito? E aí, Antônio? Tá bronzeado? Não, não tô bronzeado, não. É a câmera que está com aberração cromática. Eu preciso trocar esse notebook, tá? A câmera está com aberração cromática e eu tô alaranjado, né? Nossa senhora. Não, não, não tô bronzeado, não. Sei, sei. Não, eu fui pra praia, isso sem dúvida. Com certeza eu fui pra praia, mas não, não tô dessa cor, não, pelo amor de Deus. Ai, ai. Bem, pessoal, a gente finalizou o módulo 18, né? A gente finalizou certinho com a gente. Eu acho que eu tinha acelerado um pouquinho em umas aulas e a gente conseguiu terminar. Só verifiquem para mim se eu estou correto nisso, está tudo ok. Se é o módulo 19 mesmo. E aí, é o módulo 19 mesmo? Ninguém nem sabe. Isso, ok. Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado. Então vamos lá, vamos continuar. A gente já viu a componentes da resultante 1. Aqui, na verdade, são só exercícios um pouquinho mais elaborados, mas é a mesma teoria. Eu vou revisar com vocês a teoria, tá? Um resumão da teoria e daí a gente vai para exercício em si. Eu achei que eu ia encontrar alunos aqui do integrado, do terceiro integrado na turma do ITA. Eu estou dando aula agora para o ITA, para a turma do ITA, e não tinha ninguém. Ninguém aqui que é ITA, gente? Nenhum aluno vai atrás do ITA? Professor é hard. É puxado. Quem quer ITA tem probleminha, pô. Vou fazer vestibular, mas não estou focado. Ah, ok. Prestar a gente vai, passar é outra história. Não, mas quem se prepara para o ITA acaba se preparando para as segundas fases de tudo, né? Então, assim, eu tinha certeza que eu ia falar, assim, falei, vai ter no mínimo uns 10 alunos lá do terceiro integrado. Querer, eu até queria, mas não vou me preparar. Enfim. Daí eu perguntei pro pessoal, cadê, quem tanto é do integrado aqui? Ninguém. Eu falei, não, gente, quem tanto é do integrado? Ninguém. Falou, pô, tá de sacanagem, né? Enfim. Tá? Seria legal porque são exercícios bem hardcore, né? Bem exercícios bem punk e você está se preparando para tudo lá. Mas enfim, eu sei que o tempo é curto, vocês têm pouco tempo para estudar, então tem que se preparar de verdade para o foco de vocês. Bem, vamos lá. Então, componentes da resultante, para facilitar o estudo, a força resultante é separada em duas componentes, né? Eu tenho a componente que está tangente à trajetória, que a gente chama de força tangencial, e eu tenho a componente que está orientada para o centro da curva, que a gente chama de componente centrípeta. E a força resultante é a soma vetorial da tangencial e da centrípeta.
essas duas forças, a tangencial e a centrípeta, vão estar sempre 90 graus, então isso aqui vai ser sempre um Pitágoras para a gente. Então, FT é a componente tangencial, FCP a componente centrípeta. E a resultante é a soma vetorial desses dois. Como vai estar sempre 90 graus, eu vou sempre usar o nosso querido Pitágoras, tá bom? Isso aqui vocês já tiveram na outra aula, tá? É só um resuminho. Então, tirem um print, quem quiser, e vamos embora. Vamos continuar. Ok, vamos lá. A componente tangencial da força resultante, ela está ligada à aceleração tangencial, ou seja, aquela que provoca a variação da velocidade vetorial. Então, a força tangencial, ela está ligada à aceleração tangencial, ou seja, a variação do valor do módulo da velocidade. E a formulinha dela é massa vezes aceleração. Aquela aceleração do força, meu amor, da segunda lei de Newton que a gente estava trabalhando até então. Tá? M é a massa do corpo e o gama é a aceleração escalar. O elemento novo é quem? É a centrípeta, né? A centrípeta, da componente centrípeta dessa força resultante, ela fala para a gente o seguinte, ela mostra para a gente a aceleração centrípeta, ou seja, ela provoca uma variação onde? Na direção da velocidade vetorial. Ou seja, ela faz com que o objeto descreva uma curva. Então, sempre que um objeto descrever uma curva, ele vai ter a componente centrípeta. Por quê? Porque vai ter a aceleração centrípeta, que é a responsável pela curva de um objeto. Tá bom? E a fórmula, a força centrípeta está ligado com a variação da direção da velocidade. E a fórmula é massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta pode ser v ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado vezes o raio. Então, tem essas duas variantes aqui. Tanto faz você usar uma ou outra, né? Você sabe que, você lembra que a relação entre v e ômega, v é ômega r, de movimento circular. Então, se você só souber uma, você substitui isso aqui dentro, você aparece a outra rápido, fácil, tá? Então, não se preocupem tanto com a outra, não. Ah, professor, mas quando eu sei... Como eu sei quando eu vou usar a primeira, quando eu vou usar a segunda? Vai depender dos elementos que ele te dá e vai depender também de como você gosta de trabalhar. Se você gosta de trabalhar com velocidade linear ou angular. Tá? A maioria dos alunos detesta trabalhar com velocidade angular, mas é um bom treino. Tá? M é a massa do corpo, R é o raio de curvatura, V é a velocidade linear e o ômega é a velocidade angular. Tá? Então, resumão aí, agora só vamos para possibilidades de elementos, como que eu enxergo a força centrípeta, e daí a gente já vai para exercício. Então, tirem um print. Mais uma vez, isso tudo a gente viu na aula passada, né? Então, ó, considere uma partícula realizando um movimento circular, sem atrito. Nesse ponto aqui, eu tenho duas forças nesse objeto. Então, ele está descrevendo, ele está no globo da morte, né? Esse carinha está no globo da morte. Nesse ponto mais alto, eu tenho peso apontando para baixo e o chão, que faz uma força nele, para baixo também. Então, no ponto a força centrípeta vai ser a união dessas duas forças, e como as duas estão apontando para baixo, para o centro da circunferência, as duas juntas formam a centrípeta. Então, ó, a força centrípeta é P mais a força normal, ok? Por quê? Porque as duas estão apontando para o centro da circunferência, tá bom? Agora, vamos supor que esse objeto esteja no ponto B. Vamos desenhar as forças no ponto B. Peso para baixo, força normal, normal da superfície, né? Então a superfície está apontando, a força está apontando aqui para o centro. No ponto B, a única força que está alinhada com o centro da circunferência é a força normal. Então, força centrípeta é a força normal, só isso. Daí eu pergunto para vocês, quem é o peso nesse ponto B? Eu não vou anotar aqui, mas quem é o peso nesse ponto B? Digam aí para mim. Perfeito, Elisandro, isso mesmo. Perfeito, Matheus. É a tangencial. Né? A força tangencial é a componente da resultante que está tangente. A tangente está aqui, né? Ó. A tangente é essa. Então, o peso, ó, é a força tangencial.
Se o exercício perguntasse, calcule a aceleração naquele momento, você ia usar o peso, tá? Porque a força tangencial, ela é o peso no ponto B, tá? Só no ponto B. Tem tangencial no ponto A? Não. No ponto A eu só tenho essas duas que formam a centrípeta, mas no ponto B eu tenho. Tá? É uma força tangencial, se ele está vindo nessa direção, né? É uma força tangencial que está aumentando o valor da velocidade. Tá? Esse cara vai descer aqui cada vez mais rápido, aumentando o valor da velocidade, porque a força tangencial, que é o peso, está na direção do movimento. Tá bom? Então, esse peso aqui é a força tangencial. Se o exercício perguntasse qual é a força resultante, você ia achar essa aqui, tá? A componente resultante dessas duas. Daí, no ponto C, vamos desenhar as forças. Peso apontando para baixo, normal apontando para cima. Agora, aqui, vira e mexe, tem aluno que erra, hein? Fiquem atentos, ó. As duas estão alinhadas com o centro da circunferência. Então, as duas entram na força centrípeta. Só que a normal está apontando para o centro. Então, ela é a centrípeta e o peso está atrapalhando a centrípeta. Então, a força centrípeta, no final das contas, é aquela que aponta para o centro, menos aquela que aponta para fora do centro, né? Que está atrapalhando a força normal, a pessoa... assim. É a que aponta para o centro, menos a que aponta para fora. Tá? Força normal menos P. No ponto D, se eu for desenhar as forças, ó, peso e normal, mais uma vez a normal aponta para o centro, então força centrípeta é igual a força normal, o peso não aponta, nesse caso o peso é uma força tangencial, aqui também ele é tangencial, só que nesse caso seria uma força tangencial que vai diminuir o valor da velocidade, né? Porque como esse cara está subindo, essa tangencial está oposta ao movimento dele, então ele vai ter uma aceleração negativa naquele caso ali, tá bom? É um jeitinho de brincar aí e achar a força centrípeta. A parte mais difícil é sempre olhar para o exercício e falar a força centrípeta é igual a e escrever aquele carinha bonitinho, redondinho, tá? Depois, os exercícios seguem de maneira sempre bem fácil, bem tranquila. Aqui um outro exemplo, gente, ó. Um carrinho está passando pelo topo dessa lombada, vamos dizer assim, dessa montanhinha. Peso e normal, e daí na hora que eu vou escrever a força centrípeta aqui, gente, eu tenho que olhar onde é o centro da circunferência. O centro da circunferência está aqui, né? Ó. Então, o peso está apontando para o centro. E a normal está atrapalhando. Tá? Então, na hora que eu for escrever a força centrípeta, nesse caso, vai ser força centrípeta é peso, que aponta para o centro, menos normal. E no ponto A, que a força normal tende a zero, não é? No ponto A, que a força normal tende a zero, quando o exercício falar qual é a menor velocidade para que esse cara consiga passar pelo círculo. Ok? Daí sim. Tá? Então, se ele falar isso, eu quero a menor velocidade possível para que esse objeto consiga descrever esse movimento aqui. Então, daí no ponto A, essa normal, ela vira zero, significa que o cara está quase desencostando do teto. Tá? Isso aí. Então, seria no ponto A mesmo. Tá bom? Que é um exercício clássico. Tá? Velocidade possível no ponto mais alto, normal tende a zero. E então nessa lombadinha, vejam que ficou diferente daqui, né? Porque agora o centro da circunferência, o peso está apontando para o centro, a normal não. Tá? Aqui os dois estavam apontando para o centro. Tá? Então fiquem sempre atentos no exercício. Tem que desenhar o exercício, ver onde é o centro da circunferência, quem está ajudando, quem está atrapalhando. Tá bom? Só isso. Esse é o grande X das questões de resultante. Bem, se ninguém tiver dúvida, gente, a gente vai para o próximo. Acho que agora já começam os exercícios. Sim, ok. Vamos lá, então. Primeiro exercício. Um adulto brinca com uma criança segurando-a pelos braços, fazendo-a girar de modo que o seu centro de massa descreve um movimento circular uniforme em uma circunferência de raio 2 metros.
contida em um plano horizontal. Então aqui está o centro de massa do garoto. No livro tem força centrífuga, só ignora. Sim, a força centrífuga é quando você muda o referencial para um referencial não inercial. E nenhum vestibular trabalha com referencial não inercial, ok? Porque daí todas as leis da física, as leis de Newton vão por água abaixo, tá? Tipo a ação e reação. Todas as forças na física existem em pares, né? Quando a gente usa toda a teoria newtoniana. E na hora que eu mudo para um referencial em movimento, tem a força centrífuga e ela não tem o par dela, tá? Então você não vai resolver nada, é só uma ideia em si, tá? Mas vocês não vão calcular nada com a força centrífuga, tá bom? Então, aqui está o garoto com o centro de massa girando ao redor dessa pessoa, né, com raio R. Os braços do adulto e da criança estão alinhados em uma direção que faz com a vertical um ângulo θ. Então, aqui está o ângulo θ. Tal que o seno de θ é 0,78 e cosseno é 0,624. Adotando gravidade 10 e desprezando a resistência do ar, a velocidade angular com a qual a criança está rodando tem módulo igual a... Então, ele está pedindo a velocidade angular, hein? Por ele pedir a velocidade angular, você já sabe que vai ter que trabalhar com a segunda versão da força centrípeta, tá bom? Bem, vamos lá. Aqui no desenho, eu vou jogar o desenho um pouquinho para baixo e eu vou pegar só o triângulo aqui dentro, tá? Vou tirar essas pessoas. Aqui está o triângulo, ó, centro de massa, ângulo θ, tá? Aqui seria o raio de curvatura, né? Essa criança tem um peso P apontando para baixo e tem uma força, que é a força que o braço da mãe está fazendo no braço dela, que é uma força F, apontando na direção do pescoço, né? Na direção do ombro da mãe. Ponto-chave, gente. Aonde que está o centro da circunferência? O centro da circunferência está aqui. Né? Porque essa criança está fazendo esse giro aqui, ó. Né? Aqui. Então, eu preciso achar a força que está apontando para cá. A força que está apontando para cá vai ser essa aqui, ó. Que vai ser a decomposição do F no eixo X. Tá? Então, eu vou pegar esse F, eu vou decompor em Fy e Fx. O Fx está apontando exatamente para o centro da circunferência, então Fx é a centrípeta. E o Fy, o que o Fy serve? Ele briga com o peso. Ele é igual ao peso, porque o exercício falou que essa criança está alinhada, ela está parada ali, o centro de massa dela está parado naquela altura. Então Fy é igual ao peso, um briga com o outro e se cancelam, e sobra o Fx, que está apontando para o centro da circunferência. Tá bom? Então, o Fx vai ser a centrípeta. Então, ó, aqui está o ângulo θ. No equilíbrio do centro de massa, ou seja, o centro de massa não sobe nem desce, Fy igual ao peso. Então, Fy igual a mg. A resultante centrípeta é o Fx. Então, o Fx é a força centrípeta. Aqui eu posso escrever mω2 vezes o raio. Por que eu escolhi essa versão? Porque o exercício está pedindo ômega para mim, né? Então, por ele pedir o ômega, eu estou trabalhando com a segunda versão da força centrípeta. Ah, professor, mas eu podia achar a velocidade linear e depois multiplicar por R, dividir por R, né, que eu achava o ômega? Pode, sem problema nenhum. Podia usar outra fórmula e depois só transforma a velocidade linear para angular. Tá? Se você tem o raio, você faz isso tranquilamente também. Tá? Bem, então o Fy é mg e o Fx é mω2 vezes o raio. Pessoal, ele me deu o seno do θ e o cosseno do θ. Então, o que eu vou usar aqui no triângulo? Eu vou usar a tangente dele. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, Fx sobre Fy. E a tangente de θ, então, vai ficar mω2 vezes o raio dividido por mg. A gente pode cortar as massas, né? E daí já isolar o ômega. Ômega 2 é g tangente de θ sobre r. Eu sei a gravidade, eu sei o r, e ele me deu o seno e o cosseno desse ângulo. Então, eu sei a tangente também. Tá? G seno, R cosseno. Vamos substituir os valores. É 10 da gravidade
seno é 0,78, é 2 do raio e o cosseno é 0,624. Isso aqui dá um total de 6,25. Na hora que eu tiro raiz de 6,25, dá 2,5. Tá? Então, ômega vale 2,5 radianos por segundo. Tá bom? A parte mais importante do exercício era a decomposição desse F em Fx e Fy, ver que o Fy briga com o peso e se anulam, e o Fx é a única força que está apontando para o centro. Então, Fx é a força centrípeta, tá bom? E daí era só brincar com o ângulo θ. Dúvida, gente? Dúvida? Não? Ok. Então, vou dar um segundinho para vocês terminarem de copiar. Ok. Mas o Gui não me deu nem oi, nem bom dia hoje. Caramba, hein? Tô mal mesmo. Mal educado. Vamos lá. Vamos pro segundo exercício. Ele deve estar dormindo. Deve ter feito login e está dormindo. É isso. Vamos lá. Segundo exercício. Finalmente, o momento mais aguardado pela plateia do circo da física, o globo. Em uma esfera de aço com 4 metros de diâmetro, cujo coeficiente de atrito entre o pneu e o aço é de 0,2, 5 destemidos pilotos fazem manobras radicais com suas motos. No ponto alto da apresentação, o globo se abre, deixando a plateia apreensiva e extasiada, e 3 pilotos parecem flutuar no ar com suas motos, como mostrado na figura abaixo. Adote gravidade 10, despreze o efeito do ar. A velocidade angular mínima do piloto 1 tem módulo igual a, mais uma vez ele está pedindo a velocidade angular, então da fórmula da força centrípeta, eu já sei que eu vou trabalhar com m ômega 2 vezes o raio, ok? Ele está pedindo a velocidade angular. E aqui está o garoto 1, né? Ele está nessa parte de cima do globo da morte, tá? Bem, vamos lá. Aqui está uma bicicleta, forças que atuam nela, peso apontando para baixo, força de atrito apontando para cima e força normal apontando para o centro da circunferência. Isso significa que a normal é a força centrípeta. Parte mais difícil sempre, gente, desenhar as forças e olhar quem está apontando para o centro e quem não está. Ok? Como essa moto, eu ia falar bicicleta, essa moto ela não vai descer nem subir, né? Porque se o cara desce, ele vai passar por aquele vão que foi aberto da esfera, significa que atrito igual a peso e força normal igual a força centrípeta. Então, para não ocorrer subida nem descida, temos que o atrito é peso, então Φ igual a mg. A resultante centrípeta, força normal é a centrípeta, que é m ômega 2 vezes o raio. Tá? Até aqui, dúvida? Ok. Para não haver deslizamento aqui, o que acontece? A força de atrito tem que ser menor ou igual ao maior valor possível do Φ de estático, né? Que a gente chama de força de atrito de destaque. Então, a Φ tem que ser ou igual ou menor, porque se for maior, significa que esse cara vai deslizar e vai entrar num atrito dinâmico. Então, o mg, que é a Φ, né, tem que ser menor do que μm ômega 2 vezes o raio. Tá? mg menor do que μm ômega 2 vezes o raio, a gente pode cortar as massas e isolar o ômega. O ômega tem que ser maior ou igual a g sobre μr. Então, ômega ao quadrado maior do que g sobre μr. Então, o ômega mínimo
tem que ser igual a raiz de G sobre ômega vezes R. Tá? Então, ômega mínima, eu estou usando ômega igual. E isso dá gravidade vale 10, o ômega... Ah, desculpa, aqui está ômega, é mi, tá, gente? Deixa eu corrigir isso, peraí. Tinha que estar mi ali, não ômega. Peraí, só um segundinho. Ok. Senão vocês vão tirar print, não vão entender. Então, G, mi, R na raiz. Gravidade vale 10, o mi vale 0,2 e o R vale 2. 10 dividido por 0,4. Tudo isso na raiz, dá 5 radianos por segundo. Dúvida. 10 dividido por 0,4 dá 25. Raiz dá 5. Isso dá a alternativa certa, letra E. Então, 5 radianos por segundo. Bem, a única coisa que o exercício fez foi incluir a força de atrito aqui, né? Mas a parte mais complexa continua sempre sendo desenhar as forças e saber quem é igual a quem e quem é igual à força centrípeta. Como o exercício já te indicou o ômega, você sabia que ia ter que trabalhar com a força centrípeta, a segunda versão dela, m ômega ao quadrado vezes o raio, tá bom? É só isso. Desenhar as forças, ver quem é a centrípeta, ponto final. Daí depois é um trabalho mecânico mesmo. Dúvida? Beleza, ok. Vamos lá então, próximo exercício. Terceiro exercício. Analise a figura a seguir. Então eu tenho uma bolinha presa num fio, ela provavelmente vai estar girando aqui, né? A figura mostra um pêndulo cônico na qual um pequeno objeto de massa m, preso à extremidade inferior de um fio, move-se em uma circunferência horizontal de raio r, com o módulo da velocidade constante. O fio tem comprimento L e massa desprezível, sendo g a aceleração da gravidade local e sabendo que a relação entre a intensidade da força de tração, F, ele chamou a tração de F, e a intensidade do peso do objeto é F igual a 4P. Qual é o período do movimento? Pessoal, ele está pedindo o período do movimento, ou seja, o tempo para dar uma volta completa. Ok? Aqui você tem duas opções. Você pode trabalhar com a força centrípeta, com V igual a força é mv ao quadrado sobre r, ou ômega ao quadrado vezes o raio. Tá? Você escolhe qual das duas vertentes vai trabalhar. Você só depois vai ter que abrir a fórmula ou da velocidade linear em função do período ou a da angular em função do período. Tá bom? Bem, vamos pegar esse desenho aqui e brincar com ele. Ó. Eu tenho peso apontando para baixo, força de tração, que ele chamou de F, apontando na direção do fio. Essa força F eu vou decompor em um F na vertical e um F na horizontal. O F na vertical, ele está se opondo ao peso, e eles são iguais, né? Por isso que essa bolinha não sobe nem desce, tá? E esse Fx aqui é a força que está apontando para o centro. Então, Fx é a força centrípeta. Essa é a parte mais difícil de todo exercício. Vai ser sempre assim. Desenhar as forças, ver quem é a centrípeta e quem não é isso o X da questão. Daí depois é brincadeira matemática com as formulinhas, tá bom? Mas isso aqui, para mim, eu já considero assim, o cara que entendeu que o Fx é a centrípeta, eu já considero que ele tem metade da questão ali, ganha já. Tá? Numa prova eu já daria meio. Só para o cara que escreveu isso. Ó. Então, Fy igual a peso e Fx é a centrípeta, que eu escolhi o ômega. Tá? Se você quiser, você podia colocar V ao quadrado sobre R. Não tem problema nenhum. O Fx é a decomposição desse F com o ângulo θ, né? Ele é o cateto adjacente. Então, Fx é F cosseno θ. Então, juntando esses dois carinhas aqui, ó, F cosseno θ é m ômega 2 vezes o raio. E o F vale 4P. Então, eu posso trocar esse F aqui por 4mg.
esse cara aqui, ó, troquei por 4mg. Posso cortar as massas dos dois lados. Isso significa que cosseno de θ vai ficar... bem, vamos analisar o cosseno de θ aqui, ó. Cosseno de θ é R sobre L, cateto oposto sobre a hipotenusa, e aqui eu tenho outro cosseno de θ, né? Então, eu posso substituir esse carinha aqui. Cosseno de θ é R sobre L. R sobre L. A gente pode cortar os dois R's, e o ômega 2 fica 4G sobre L. Então, ômega é raiz de 4G sobre L. Ah, professor, mas ele está pedindo período. Daí é só lembrar da fórmula do ômega, né? O ômega com período é 2π. Período não é tempo para uma volta? Qual é o ângulo para uma volta? 2π. Dividido pelo tempo para uma volta. Então, o ômega, 2π sobre período. Se você, ao invés dessa forma, tivesse usado essa aqui, ó, deixa eu até colocar com outra cor. Se você, ao invés dessa forma, tivesse usado v ao quadrado sobre r, daí você teria que lembrar que o v é 2πr sobre período. E pronto. Você ia achar o período do mesmo jeito. A gente vai achar o período por essa, mas aí você iria achar o período por essa aqui, tá? Então você poderia usar qualquer versão da força centrípeta, zero problema. Tá? Então, eu vou abrir esse ômega. Ômega é 2π sobre período. Vou juntar essas duas. Então, raiz de 4G sobre L é 2π sobre período. Então, período, eu vou passar o 2π lá para o outro lado. Período vai ficar π raiz de L sobre G. Tá? Tira o 4 daqui, né? Corta 2 com 2. Vamos colocar o π lá dentro. Π ao quadrado, raiz de π ao quadrado vezes L sobre G. E isso dá a alternativa certa, a letra D. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida, dúvida. Ok. Vou dar um segundinho para vocês terminarem de copiar. Beleza, vamos lá. Vamos continuar então, exercício número 4. Eu estou indo muito rápido ou está ok a velocidade aqui? Porque, para mim, esses exercícios não são muito difíceis, então eu acho que eu estou indo muito rápido. Fala aí, galera. Tá tranquilo? Ok. Se tiver rápido, vocês me avisam, ok? Tá? Que daí eu dou uma desacelerada, eu explico mais devagarinho cada um dos itens. Valeu, Gabriel. Ó, em um parque de diversões, isso não é difícil? Ah, foi uma pergunta. Não. Quero nem ver os difíceis. Esse exercício não é. Sabe por que não é difícil? Ó, te explico, Matheus. Porque são processos que vão ser sempre os mesmos. Desenha as forças, acha as forças que se cancelam, acha a força que está apontando para o centro da circunferência. Ela é a centrípeta, pronto. É sempre assim. Tá? O start do exercício vai ser sempre esse. Desenha a força, vê as forças que se cancelam, vê a força que está apontando para o centro, ela é a força centrípeta. Pronto. Então, são exercícios, a priori, todos esses aqui de força resultante, que eles têm sempre a resolução é a mesma cara, Tá? O que muda vai ser só daí depois que você já fez isso, uma matemática, mas a priori vai ser sempre tudo
nível de dificuldade não é alto, tá? Não é alto, não. Bem, em um parque de diversões existe um rotor formado por um cilindro vertical oco que tem movimento de rotação em torno de um eixo vertical, que passa pelo seu centro. O diâmetro do cilindro vale 8 metros e sua frequência de rotação é de 45 RPM, quando o piso é retirado e as pessoas ficam grudadas na parede interna do cilindro. Qual é o mínimo valor aproximado do coeficiente de atrito estático entre as pessoas e a parede do cilindro para que elas não escorreguem quando o piso é retirado? Bem, vocês infelizmente nasceram numa época, uma época muito chata, onde todo mundo se preocupa demais com a segurança. Na minha época, assim, quando eu era jovem, lá em 1980 e poucos, tinha nos parques de diversões, não existia Hop Harry, não existia Play Center na época, hein? Só para vocês terem uma ideia. Tinha esse brinquedo que chamava rotor, que era o seguinte: você subia você vinha por uma escadinha, né? Isso aqui, esse brinquedo, ali onde a pessoa está, tinha mais ou menos uns 4 metros de altura, tá? Daí você vinha aqui e aqui tinha um chão. Daí todo mundo ficava na parede, encostava na parede, tá? Aqui está o chão. Todo mundo encostava na parede, não tinha nenhum local para se segurar, não tinha cinto de segurança, não tinha absolutamente nada, zero de segurança, o que era muito legal e deixava o brinquedo mais divertido, né? Porque hoje em dia você vai num brinquedo, você fala, eu sei que eu não vou morrer, porque tem tanta segurança que você sabe que você não vai morrer. É chato pra caramba, porque você está seguro. A ideia dos brinquedos era te causar pânico, medo e rezar pela tua vida, tá? Mesmo que você não fosse religioso. Então, exato, muito legal. Não, na verdade não acontecia de sair pela tangente, vou explicar. Daí você encostava na parede, só assim. A tua mão estava sem segurar em nada, a parede lisa, não era tão lisa, né? Mas enfim, você encostava na parede sem segurar em nada, tá? Só tocando com o seu corpo. Daí esse negócio começava a girar. Bem, na hora que ele tá, a graça era poder morrer. Lógico, a graça era divertido, porque você morria de medo disso acontecer. Daí o negócio começava a girar cada vez mais rápido, muito rápido. Você ficava colado naquela parede, né? Imagine a máquina de lavar roupa quando ela está centrifugando. Você não vê a roupa toda pá, na parede, grudada na parede. Era assim que você ficava, igual a roupa da máquina de lavar da tua mãe. Quando a mãe cansava do filho, mandava para isso. Não, na verdade, as mães não gostavam muito que a gente fizesse isso, mas a gente ia do mesmo jeito. Beleza, então você está girando, você está grudado nessa parede, sem segurar, hein? Não tem nenhuma manilha aqui para você segurar, cinto de segurança zero. De repente, esse chão aqui, ele se abria. Ele simplesmente abria embaixo de você. E você não estava com o pé encaixado em nenhuma basezinha, nada, absolutamente nada. Esse chão ia embora. E a parte legal é que esses brinquedos eram tão velhos e tão vagabundos, vamos dizer assim, que lá embaixo tinha um monte de grade, um monte de barra de metal que sustentava todo esse eixo que estava girando. Mas aquilo não girava. Isso significa que você via como se fossem umas grades, assim, umas lâminas girando embaixo de você. E você, a sua roupa começava a escorregar. E você começava a escorregar e você gritava, e você chorava, e você... Era maravilhoso, entendeu? Era maravilhoso, porque assim, dava medo de verdade. Nada desses brinquedinhos aí que tem hoje no Hop Harry, ou tudo que você sabe que está seguro. Ali você via, era um liquidificador exato, porque aquelas barras de metal ali, era como se fosse a hélice no seu referencial, era aquilo que estava girando, né? E daí você via aquilo girando como se fosse o liquidificador mesmo. Você olhava para aquilo, e o legal é que a sua roupa começava a escorregar. Você começava a escorregar na roupa e você falava, por que eu não vim com uma roupa mais apertada? E chorava. E dava muita risada quando você saía vivo. Tá. Por que esse exercício não existe hoje? Alguém sabe me responder por que ele não existe mais hoje? Por que ele foi proibido em todos os parques de diversões?
Talvez morte, exato. A pessoa não saía pela tangente, porque ela estava no cilindro, mas às vezes as pessoas engordaram. Porque acontecia que essa pessoa ficava travada por causa da força de atrito, né? Mas é difícil calcular a força de atrito para todos os tipos de materiais e de roupa e tudo mais. Então aconteceram alguns casos da pessoa escorregar. E a pessoa escorregar, e isso aqui estava. Ok. Voltou? Voltou agora? Ok. Então, essas pessoas era difícil calcular a força de atrito de todos os materiais, de todas as roupas. Então, algumas pessoas começaram a escorregar e caíram no liquidificador da morte. E daí esse brinquedo, infelizmente, foi proibido, tá? Mas era muito legal, era muito legal. Tipo, eu ia nesse brinquedo umas 4, 5 vezes, até o meu dinheiro acabar, tá? Porque era o brinquedo mais divertido e mais perigoso de todos, tá? Era bem maneiro ficar brincando aqui, tá? Você chorava mesmo, chorava de medo e saía feliz quando saía vivo. Tá? Nada dessas coisas de não, tem que ser politicamente correto, segurança em primeiro lugar, nada. Era vida louca nos anos 80. Tá? Uma pena que vocês não nasceram nessa época, que vocês iam gostar. Era divertido. Tá? Bem, vamos voltar para o exercício então. Deixa eu ver. O diâmetro do cilindro é 8, então eu tenho um raio. A frequência de rotação é 45 RPM. Eu não trabalho nas formulinhas lá em RPM, hein? Eu sempre trabalho em Hertz, então a gente transforma isso. Quando o piso é retirado, as pessoas ficam grudadas na parede interna do cilindro. Isso se elas não escorregam e morrem. Qual é o mínimo valor aproximado do coeficiente de atrito estático entre as pessoas e a parede do cilindro para que elas não escorreguem e morram quando o piso é retirado? Vamos lá. Π igual a 3, gravidade 10. Vamos resolver o exercício, então. Peso apontando para baixo, força de atrito apontando para cima, força normal apontando para o centro. Ó, por isso que eu tinha falado, não são exercícios muito complicados, muito difíceis, exatamente porque a resolução é a mesma, tá? Sempre a mesma base de resolução. Desenha as forças, vê qual está apontando para o centro. A FAT igual ao peso, elas se cancelam, né? Porque se elas não se cancelassem, o peso ia ganhar da FAT, o cara vai lá para baixo, no liquidificador humano. E a força normal é a centrípeta, nesse caso eu estou escolhendo ômega, tá? Mas você escolhe qualquer versão. Só tem que lembrar que V é ômega R, né? E daí qualquer versão que você escolha, depois se você usar isso, você não vai ter problema nenhum, tá bom? Bem, para não haver deslizamento, a FAT tem que ser menor do que, ou igual ou menor do que o atrito estático máximo. Porque se for maior, né, se esse peso for maior, significa que vai entrar em atrito dinâmico. Então, mg tem que ser menor do que μm ômega 2 vezes o raio. Tá? A força normal é a centrípeta, então eu coloquei isso aqui, ó, aqui dentro da força normal. Tá aqui. Vamos cortar os m's, corta m com m. Então, o coeficiente de atrito tem que ser menor ou igual a g sobre ômega 2 vezes o raio. Bem, o coeficiente de atrito mínimo, então, é o igual, né? Porque tem que ser maior ou igual a isso. Então, o igual é g ômega 2 vezes o raio. O ômega eu posso escrever como 2πf. O exercício está me pedindo a frequência. Então, vai ficar ômega é 2 vezes π, que é 3, vezes o f. Ele não está pedindo a frequência, ele já deu a frequência, desculpa, ele está pedindo μ. 45 sobre 60, notem que eu... Tá? Por 60 vira hertz. Então, isso dá 4,5 radianos por segundo. Vou substituir aqui, vai ficar o R é D sobre 2, né, o diâmetro, 8 dividido por 2, que é 4,
Então, o Mi mínimo vai ficar gravidade, que é 10, 4,5 ao quadrado, que é o ômega, e o raio, que é metade do diâmetro, que é 4. Então, 4,5 vezes 4,5, 5 vezes 5, 25. Então, dá 25,25 aqui embaixo, vezes 4, 10 dividido por tudo isso. Isso dá 0,12. Então, ó, a base do exercício, mais uma vez, desenhou as forças, vê as forças que são iguais, se tiver, né, claro, e vê aquela que é a centrípeta e pronto. Daí você vai começar a juntar tudo. Tá? Mas a base é sempre essa. Continha desgraçada. Na verdade, assim, ó, até aqui é super tranquilo. É que daí ele não deu ômega, você calculou ômega separado. Isso aqui eu fiz um cálculo, mas na verdade nem é, né? Se ele deu diâmetro, eu tenho raio, tá? E daí para jogar o valor do ômega e para jogar o valor do raio. Ah, a continha que você diz aqui embaixo, na verdade esse 4,5 é o elemento mais chato, né? Ah, não, depois 10 dividido por 81. É, tá certo. Continha chata mesmo. A conta final aqui é sim, é para sacanear o aluno, tá? Para ver se ele erra em besteira ali, tá bom? Bem, pessoal, dúvida no exercício? Daí alguém perguntar, professor, mas se eu usasse a outra versão, se eu usasse aquela versão, ao invés dessa aqui, mv ao quadrado sobre r, o que eu faria? Daí, ao invés de usar isso, você ia usar aqui v é 2 π r f, pronto. Daí você ia achar o V, ia substituir aqui, ia ter V aqui dentro, né? V ao quadrado aqui dentro, e ia ser a mesma coisa, tá bom? Então, você escolhe usar uma ou outra versão. M ômega 2 vezes o raio, daí usa a forma do ômega, ou mv ao quadrado sobre o raio, e daí usa a forma da velocidade linear para o movimento circular, tá? Mas é sempre uma questão, você escolhe ali, tá? Você escolhe qual você quer trabalhar. Eu trabalhei bastante com ômega para vocês se acostumarem, tem muito aluno que não usa essa versão aqui, então eu fiz toda a aula, tudo que eu pude fazer com esse ômega para ajudar vocês a fixar essa daí também, que o outro vocês já estão mais acostumados. É isso, gente. Se vocês tiverem tirado o print, a gente se vê semana que vem, tá bom? Dúvida alguém? Dúvida? Tranquilo, todo mundo? Por que a FAT fica na vertical e não na horizontal, que seria o movimento dele? O movimento, ele está girando aqui, tá? Mas a FAT está impedindo que ele escorregue. Então, a ideia é, por ele girar, ele é pressionado contra a parede e a parede pressiona ele para o centro da circunferência. E ele deveria escorregar para baixo, então o deslizamento, o movimento dele de deslizamento seria para baixo. Logo, a força de atrito é contra o deslizamento, então a força de atrito é para cima, tá bom? A FAT é contrária ao deslizamento, como ele teoricamente escorregar para baixo, o atrito está apontando para cima. Tá? Ele não vem para a esquerda, hein? Ele gira aqui, ó. Ele faz um giro aqui nesse cilindro. Esse cilindro está girando e ele gira igual. Tá bom? Exato, a tendência é na vertical. Perfeito. De nada, imagina. Bem, pessoal, é isso. Até semana que vem. Falou, gente. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado vocês. Tchau, gente. Valeu.